A EZTEC subiu quase 7% nesse mês, mas mesmo assim ela ainda acumula uma queda de mais ou menos 20%. Será que é uma boa oportunidade de entrar na empresa? Fica até o final do vídeo que tu vai ter um belo resumo sobre essa empresa e tu vai entender finalmente o que significa receitas a apropriar no caso de empresas do setor de construção civil. Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou fazendo sobre todas as empresas que compõem o índice Small Caps. Então, se tu tiver interesse em ver uma análise de uma outra empresa que está dentro desse índice, vou deixar aparecendo agora o link para a playlist dessa série. A primeira coisa que tu tem que saber sobre a EZTEC é que, diferente de outras construtoras, ela não tem o costume de ter dívidas. Se a gente olhar aqui, ó, atualmente, na verdade, ela tem uma dívida líquida negativa. E isso significa que se hoje a empresa quisesse pegar todo o dinheiro que ela tem guardado e pagar todas as suas dívidas, ainda sobraria dinheiro. Então ela tem mais dinheiro guardado do que dívidas. E essa estratégia mais conservadora pode salvar a empresa em momentos de crise, porque todos os investimentos são afetados pelo ciclo de juros, mas o setor de construção civil é especialmente afetado. Então, um período como agora, que a Selic está em patamares bem altos e é mais difícil conseguir financiamento, geralmente as vendas das construtoras sofrem. Elas não conseguem vender tanto como se tivesse num ciclo da economia em que os juros estão baixos e a economia está bastante aquecida. Através dessa estratégia relativamente conservadora, aqui a gente pode ver um dos diretores falando que a companhia, desde que abriu capital e foi fundada, ela nunca teve um trimestre de prejuízo. Então, mesmo estando inserida em um setor bastante cíclico, através dessa estratégia da empresa, a empresa conseguiu evitar prejuízos. Vocês têm que saber também que não é uma construtora que está espalhada por todo o Brasil. Na verdade, ela atua só no estado de São Paulo. E aqui está mostrando aqui quais as obras que tem em execução. E na verdade, se tu quiser ver isso, tem um local melhor, que é no próprio site de RI da empresa. Aqui no site de RI da empresa, se tu for aqui ó, em mapa de estoque, ele vai te levar para essa tela aqui, onde vocês podem interagir e ver informações sobre todos os empreendimentos que ainda estão no estoque da empresa. E antes de eu continuar a análise dessa empresa, eu gostaria de te pedir, se tu está gostando do vídeo, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e tu ajuda o canal a crescer e não custa nada para ti. Eu tenho certeza que tu em 5 segundos consegue clicar para se inscrever e consegue ainda compartilhar com alguém no WhatsApp, que provavelmente está aberto aí também. Muito obrigado pela ajuda, vamos seguir na análise da empresa, vamos dar uma olhada aqui no ITR, nas demonstrações contábeis da empresa. Olha aqui, ó, comparação de 2021 com 2022. A gente pode ver ó, que as receitas em 2022 aumentaram em relação a 2021 e nós temos aqui essa linha aqui contábil que está chamando de receitas de vendas a apropriar. E a gente pode ver que o valor de 2022, apesar de ainda não estar fechado, ele já é superior ao valor de 2021. E o que são essas receitas a apropriar? Bom, a contabilidade tem normas todas próprias e bem específicas. E no caso do setor de construção civil, ela não deixa a empresa reconhecer que ela teve uma receita antes de estar pronta a obra. A receita ela é reconhecida conforme a obra vai ficando pronta. Então imagina que tu chega numa construtora, um imóvel na planta, e tem duas pessoas que vão comprar esse imóvel na planta. Uma paga à vista e outra paga a prazo. Para a contabilidade da construtora, em termos de reconhecimento de receitas, não importa se a pessoa pagou à vista ou se ela pagou a prazo. A empresa só vai poder reconhecer aquela receita ao longo do tempo conforme a obra for avançando. E aí, finalmente, quando todo o empreendimento estiver pronto, aí sim toda aquela receita em relação à venda daquelas unidades vai estar contabilizada. Então, na verdade, isso aqui são vendas que já foram feitas, só que elas ainda não puderam ser reconhecidas nas demonstrações porque a obra ainda não avançou o suficiente para elas serem reconhecidas. Então, quando tu está analisando uma empresa do setor de construção civil, é importante tu ficar de olho também nessas contas de receitas a apropriar. Aqui a gente também pode ver a questão de custo orçado das unidades e o custo incorrido. Então, quando a gente vê aqui o custo orçado, esse valor aqui, ó, vou pegar uma calculadora aqui, esse valor 1.449.987 dividido por esse valor de empreendimentos em construção, a gente pode ter uma noção da margem. Margem de 59, que era mais ou menos a margem que foi incorrida. Porque se eu pegar esse valor que foi o custo realmente incorrido e não orçado, e fizer também essa conta, então 855.774 dividido pelo custo que seria orçado, nós temos mais ou menos 59%, que é o que estava orçado. Já no caso de 2021,
foi orçado um custo menor do que efetivamente foi realizado. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ver que dá o valor de 56% e quanto que na verdade o custo que efetivamente foi realizado foi de 61%, então ela teve mais custo do que inicialmente previsto. Isso muito se deve pelo aumento de preços de vários produtos, inclusive o de construção civil. Se a gente olhar a variação do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, ele teve bastante aumento durante esse período. Uma coisa que também é importante a gente pensar, embora os juros altos dificultem a atividade da construtora, porque em tese ela não consegue vender tanto quanto em períodos de juros mais baixos, ela tem um caixa que está sendo aplicado a uma Selic de mais de 13%. Então o resultado financeiro dela acaba sendo maior do que quando a Selic está mais baixa. Como eu já falei, o setor de construção civil é extremamente cíclico. Vamos dar uma olhada aqui como oscila a questão das receitas da empresa e também a questão do lucro líquido. Olha aqui a questão do lucro, como que ele oscilou, mas nunca chegou a dar prejuízo. E a receita também oscilou bastante. Olha aqui, ela vinha numa crescente e aqui teve a pandemia, teve um impacto, mas a empresa até conseguiu se recuperar relativamente bem desse impacto da pandemia, mas agora a gente entrou também num ciclo de alta de juros que a gente ainda está passando por esse período e isso é algo que impacta diretamente as atividades da empresa. E se varia tanto as receitas e o lucro, obviamente a cotação também deve variar. Olha aqui como as cotações têm momentos que elas sobem, por exemplo aqui de 2009 até mais ou menos 2013, subiu mais de 1000%. Mas se tivesse mantido até ali 2019, teria quase 5.300 de valorização, e aí depois teve essa queda agora, essa valorização iria para quase 2.000%. Então um setor extremamente cíclico, por isso não é um setor que eu acho que quem está iniciando na bolsa deveria ter uma exposição muito grande. Tu pode até não ter exposição nenhuma, mas se tu quiser ter um pouquinho de empresas desse setor, muito cuidado para não ter um percentual muito grande, especialmente se tu ainda não está acostumado com a volatilidade do mercado de ações. E a gente ainda está num momento difícil para a construção civil. As taxas Selic, se espera que ela já tenha chegado mais ou menos no topo. Ninguém sabe quanto tempo vai durar a taxa Selic acima de 2 dígitos, mas provavelmente no próximo ano ela ainda vai estar em patamares bem elevados. Só que aí se tu pensar, se tu tiver uma visão de longo prazo e tu quiser ter uma construtora na tua carteira, talvez faça mais sentido tu comprar quando ela está mais barata, quando a cotação está mais barata, do que quando está todo mundo falando nas construtoras e o ciclo de construção civil está bombando, porque provavelmente não, porque é certo que isso vai se refletir nos preços e as cotações das construtoras já vai ter subido bastante. Por isso pode ser um momento interessante para tu comprar ações de construtoras. Só eu falando, eu não tenho ações de construtoras na minha carteira no momento. E aí me fala abaixo, o que tu achou da empresa? Tu já investia nela? Tá pensando em investir? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.